Então, hoje a gente tem o professor Ricardo, que é de Porto, Portugal, e hoje ele vai estar abordando conosco essa palestra sobre inteligência artificial, interoperabilidade e empreendedorismo, que é um tema super relevante nos dias atuais e que vem tá somando valor aqui conosco. Fique à vontade, professor, para fazer a sua apresentação. Seja bem-vindo aqui no nosso grupo. Eu vou pedir para as pessoas agora que ingressarem, tudo fecharem os vídeos, né, para a gente poder se concentrar na palestra do professor Ricardo, tá bom? Vamos. Muito bem, muito obrigado, Gabriel, pelo convite para estar aqui. Se por acaso tiverem alguma questão, mas não quiserem interromper, se quiserem podem ir colocando aqui no chat e eu vou tentando responder, vou tentando encaixar as respostas nos slides. Isto que eu vos vou mostrar é uma visão muito pessoal destas áreas. E vocês vão perceber que eu vou contar várias vezes coisas que tenho feito ou que a minha equipa tem feito. A gente pode discutir no final, mas atenção, é uma visão muito pessoal destas áreas, o que é que eu e as minhas equipas têm feito e tentando fazer a ponte entre a parte mais teórica e universitária com a parte mais empresarial. Portanto, vou tentando fazer essa relação, que eu julgo que pode ser útil para vocês também, e em conversa com a Gabriel, foi isso que nós decidimos que podia ser interessante de trazer esse discurso para aqui. Então, começando nesta viagem, acontece que neste momento a questão do empreendedorismo na universidade e a questão das spin-offs é algo que é muito estudado, e há várias universidades, vários países que tentam promover isso. Eu queria só fazer um contexto rápido. Nós sabemos que neste momento os sistemas de saúde têm desafios enormes. O envelhecimento, a complexidade da prestação de cuidados, a sustentabilidade do sistema, e é natural que a inovação tecnológica seja aqui algo inevitável, mas, como vocês certamente também já sentiram, muitas das vezes a expectativa dos usuários é complicado de nós, que vivemos da área da tecnologia, cumprirmos essa expectativa. Portanto, muitas vezes as soluções que nós instalamos não são boas o suficiente para aquilo que os usuários estão à espera. Ou as instituições ou os usuários. E vou também tentar explicar aqui um bocadinho do porquê que eu acho que isso acontece. Há 4 pilares que eu acho que são importantes nesta sessão de hoje. Um que eu vou querer focar muito é na importância da linguagem em saúde. E a linguagem a gente pode traduzir como terminologias, ontologias, estruturação do conhecimento. Eu vou dizer que tudo isso são subprodutos da linguagem. E é muito importante nós termos muita gente que domina a questão da linguagem. Em cima disso, ok, eu posso ter soluções de interoperabilidade e essas soluções de interoperabilidade já agora abrem portas para que a gente possa tirar partido da inteligência artificial de outra forma, e vou tentar explicar isso também, e depois tudo isto cria oportunidades de empreendedorismo, soluções que podem ser vendidas, serviços que podem ser vendidos, ou mesmo que sejam vendidos, que as próprias instituições de saúde criem internamente. Muito do que está aqui nesta sessão vem na sequência de eu ter estado envolvido durante 25 anos em múltiplos projetos, tem muito a ver com o estado de informática médica que eu ajudei a criar já há 18 anos, e também no último ano estive mais focado numa licença sabática, onde explorei várias formas de potenciar estas áreas. Vocês vão ver que eu tenho, em vários destes slides, que depois eu falo com a Gabriela e a gente disponibiliza os slides, eu tenho várias vezes no rodapé referências para artigos ou trabalhos que podem ser úteis para vocês, onde podem depois tirar mais informação. Por exemplo, neste primeiro, podem ver aqui em baixo, existe um estudo muito interessante de Local Economic Impact of the Swedish Higher Education System. Ok, tenho aqui uma referência que depois podem procurar mais tarde. Se estão preocupados, por exemplo,
com a questão do empreendedorismo nas universidades. Ora bem, nós sabemos que as universidades são muito importantes e que podem ser um motor de desenvolvimento regional e de capacitação de profissionais. E nós aqui na Universidade do Porto, em particular na Faculdade de Medicina, onde eu comecei os meus estudos na área, temos aqui várias provas disso. E reparem, só de entidades ligadas a mim, há muitas mais, mas só naquelas que são ligadas a mim, vocês têm aqui 5 empresas que existem. Virtual Care, Is4Health, LC Systems, PDH e Obvance. E todas elas, posso-vos dizer, porque é o meu contributo para estas empresas é esta área, estão muito focadas em questões de interoperabilidade. Portanto, são empresas diferentes, na realidade elas não competem entre si, mas estão todas muito assentes nesta área. Isto é só também para vos começar a passar aqui a ideia que eu acho que a questão da interoperabilidade é uma questão crítica e muito interessante e muito importante, e que é possível criar muitas entidades diferentes, muitas empresas diferentes e que não competem entre si e, na realidade, ajudam-se mais do que competir. Uma outra mensagem é que é relativamente fácil eu ir criando uma sinergia entre investigação e as empresas e aprendendo de uns lados para os outros. Por exemplo, o que vocês veem aqui foi um trabalho que uma aluna de doutoramento que eu tenho, a Sabrina, fez recentemente, em que estudou as teses de mestrado feitas nos últimos anos neste mestrado em informática médica. E onde foi ver que, por exemplo, 11 destas teses focaram-se na implementação da HL7, ou PAN-HR e FHIR. São teses de mestrado. Ou seja, dentro da área de interoperabilidade, 11 delas focavam nesta área. E isto, por exemplo, permite a quem queira trabalhar nesta área saber quem são as pessoas, o que é que andam a estudar, o que é relevante. Portanto, apesar disto ser uma coisa potencialmente comercial, estes trabalhos que são feitos na área de interoperabilidade, nós depois temos pessoas a fazer, como é o caso da Sabrina, fazendo doutoramento, o caso dela é sobre o impacto do mestrado em informática médica em Portugal, e um dos estudos é este. E isto permite que, por exemplo, as empresas olhem para estes estudos e vejam, ok, mas então o que é de interessante ser implementado, o que é que está a ser feito na academia. Uma outra mensagem importante é a necessidade de interdisciplinaridade. E isto é uma coisa que não pode ser só falada, tem que ser praticada. Nós precisamos de muitos profissionais que saibam muito de saúde. Aqui vocês vão ver, sempre que falo em medicina, na realidade isso é saúde, não é só medicina, portanto também inclui a parte de enfermagem e outras áreas, outras especialidades. Portanto, a convergência entre esta área da saúde, a engenharia, a informática e a gestão é fundamental. E só assim é que eu consigo fazer soluções que vão para o terreno, que vão ajudar as instituições de saúde. Okay? E, portanto, o mestrado, nós temos colocado isto no mestrado ano após ano, mas na realidade isto é uma coisa que deve ser repetida, copiada, e muitas outras instituições também têm feito. É fundamental. Se nós formarmos apenas boas pessoas na área da saúde, que até sabem alguma coisa da tecnologia, mas se elas não souberem algo de gestão, não vão conseguir ter o mesmo impacto se soubessem também da área de gestão. Ou se soubessem de saúde e de gestão e não souberem nada de tecnologia, também vão ter esse problema. Portanto, vocês percebem, a gente precisa de gente que tenha, digamos, conhecimentos de várias áreas, e depois as instituições que nós temos, quer sejam, por exemplo, pequenas empresas, o ideal é terem gente perto da pequena empresa, percebe de saúde, de engenharia e de gestão. Precisa ter gente destas diferentes áreas. Só assim elas terão hipótese de ter sucesso. Portanto, estes eixos para mim são críticos. Haver gente que sabe sobre linguagem, que percebe de terminologias, que percebe de ontologias, que percebe da parte intervalada semântica,
é fundamental. Se tu não tens isto na tua instituição, é um risco tu fazeres coisas mais avançadas, como usar a inteligência artificial ou automatização inteligente. Tu precisas de ter gente que percebe muito desta parte. Depois, precisas ter gente que percebe muito de interpretabilidade sintática e funcional, que percebe de HL7, quer seja HL7v2, ou Fire, ou OpenAir, ou MOP. A gente precisa de gente que percebe muito desta parte. Como é que os sistemas comunicam entre si, como é que se fazem APIs, como é que isto se ajusta com, digamos, o percurso de um paciente, e que tenha capacidade, que é uma coisa que infelizmente é raro de nós termos gente que vê desta forma. Nós precisamos de técnicos que se conseguem colocar com facilidade na visão do paciente. Por exemplo, vocês no Brasil, certamente será semelhante ao que se passa aqui em Portugal, o paciente não contacta só com uma instituição, o paciente contacta com muitas instituições. Eu posso dizer, os meus dados de saúde devem estar espalhados facilmente por 10, 15 instituições aqui no Porto, na cidade onde eu estou. A maior parte delas não trocam dados entre si. Ou pelo menos não trocam os dados que eu esperaria enquanto usuário dessas instituições. Portanto, nós precisamos de técnicos que percebam isto, que os dados estão às vezes nas instituições públicas, outras vezes nas privadas, outras vezes na farmácia em frente à minha casa, outras vezes no meu telemóvel, no meu celular, e a gente precisa de gente que tenha essa visão, digamos, abrangente e não pense que é só da sua instituição. Depois, outra questão muito crítica é a questão da qualidade dos dados. As pessoas de informática têm normalmente a ideia errada de que o que nós temos nos bancos de dados são factos, mas não são, muitas vezes são erros, ou pelo menos são coisas que não têm a qualidade suficiente, e nós precisamos de, quando trocamos estes dados, ou quando recolhemos, precisamos estar sempre a avaliar essa informação. E tudo isto é necessário para que eu consiga fazer soluções de IA que são interessantes, que possam realmente potenciar uma personalização dos cuidados, antecipar riscos, otimizar recursos, mas tudo isto, se os dados não forem de qualidade, se não estiverem integrados com outros sistemas, se a linguagem que está por de base não for entendida por todos da mesma forma, é um risco nós colocamos as soluções. E reparem, eu acho que nós devemos as usar, eu estou a tentar incorporar, mas percebam que todos estes níveis podem nos trazer problemas se não forem bem acautelados. E no fim, se eu tiver estes itens para cima minimamente controlados, então eu consigo ter soluções que eu possa propor ao mercado, que possam ser soluções que eu, dentro de 10 anos, ainda estou a vender aquela solução, ou ela pelo menos ainda existe, já posso não ser eu, mas ela ainda existe, e tenho uma solução que se calhar já estou a exportar, e realmente é uma coisa interessante. As outras soluções que não são baseadas nestes conceitos sólidos, arriscam-se a ser coisas que funcionam, que só são vendidas no primeiro ano ou segundo ano. Depois as pessoas percebem bem que ele na realidade não me dá os resultados que eu estava à espera, não é tão bom quanto eu estava à espera, e portanto fica mais difícil serem coisas sólidas. Uma outra mensagem é que reforçar que a questão da interoperabilidade não é apenas técnica, mas também é muito semântica e organizacional. A adoção destas normas todas facilita, portanto, estas normas são essenciais, mas eu preciso de perceber as organizações. E preciso de perceber como é que dados é que realmente existem dentro das instituições. Eu vou só dar aqui um pequeno exemplo de um trabalho que fiz já há uns anos, há mais de 10 anos, mas que eu arrisco-me a dizer que hoje isto está igual ou pior. Se vocês pegarem numa instituição de saúde, eu diria qualquer, desde que tenha digamos, um hospital já com alguma dimensão, com 300 leitos ou mais, o que vocês vão ver é que tem naturalmente dezenas de bancos de dados, com dados de doentes. Uns se calhar são dados administrativos, outros são da radiologia, outros podem ser da urgência,
outros podem ser de devices, que imaginem um ecógrafo, recolhe dados e tem o seu banco de dados. E, portanto, é normal que hajam muitos destes bancos de dados. E quando vocês vão olhar para como é que esses dados são guardados, isto normalmente está escondido, ninguém tem acesso a isso, vocês vão ver que estándares diferentes usam para os mesmos conceitos códigos diferentes. Aqui, já agora para o pessoal do Brasil, dizer que Sonho é um sistema que é muito usado em Portugal. E o que vocês vão ver é que há normas diferentes, usam códigos diferentes, e portanto, aqui neste caso, homem e mulher, naturalmente são os mais standard, são os mais óbvios, e portanto, se calhar só temos 2 e 1 e FM, mas na realidade depois tenho os outros casos, digamos que são menos comuns, já têm códigos diferentes. Isto levanta-me muitos problemas. Se eu recebo uma mensagem com uma mensagem HL7, se eu quero gravar no meu sistema da ICOM, eu transformo o U em other. E se for para este sistema Sonho, transformo o U em híbrido, é a mesma coisa? Portanto, isto depois são... O fato de nós não termos uma linguagem única para descrever isto, faz com que depois tenha que cair nos ombros do informático a responsabilidade de traduzir estes códigos uns nos outros, com todos os riscos que isto tem. São muito mais os problemas do que aqueles que nós queremos normalmente admitir. E, portanto, muitos destes trabalhos, como este que eu mostrei aqui, foram estudados em muitas teses, em particular aqui neste mestrado que eu estou a falar, mas outra vez isto repete-se. Vocês no Brasil, estou certo com ter dezenas, se não mais, de teses ligadas à área da interoperabilidade, e isto serve para mostrar a importância de estudar estes assuntos, e destes assuntos temos o máximo de pessoas possíveis ligadas a estes assuntos, a saber disto, mas depois a usar todo este conhecimento no terreno. Isto não pode ficar só em artigos científicos e teses de mestrado, é necessário depois traduzir isto em produtos, em soluções que vão para o terreno. E, portanto, eu ter estes conceitos bem sedimentados, isto depois permite-me, então, eu pegar nestes dados e serem reutilizados. E a reutilização dos dados é aqui que, na minha maneira de ver, entram coisas como a IA, e a investigação, a pesquisa, mas em particular a IA. Reparem, eu ter soluções que me permitem aceder a bancos de dados de prontuários clínicos e, em cima do acesso aos prontuários, aos registros clínicos, eu posso fazer um pequeno componente de inteligência artificial. Isso, sim, é melhorar muito a capacidade que eu tenho de implementar as soluções de IA no terreno. Se eu for obrigado, imagina que eu tenho uma ideia fantástica para usar a inteligência artificial na prescrição de medicamentos, por exemplo, nos hospitais. Se eu for obrigado a fazer o sistema de prescrição só para ter a solução de IA em cima, então vai ser muito difícil eu conseguir ter isto no terreno. A maior parte das instituições de saúde já têm soluções de prescrição e, portanto, eu não vou estar a vender a prescrição só porque quero aquela pequena parte de IA em cima. Faz mais sentido eu ter a solução de IA, uma componente de IA, para das soluções de prescrição que já existem. E isso, sim, era uma boa forma. Portanto, mas para isso, a minha solução de IA tem que conseguir falar com a de prescrição. Para isso, eu devia estar a usar standards para falar com a solução de prescrição. Portanto, os standards permitem fazer componentes de IA que funcionam em cima de outras soluções. E uma outra questão importante é que também... Desculpa. Tenho aqui um cão que não quero colaborar, desculpa. As soluções de IA também são muitas vezes... para eu cumprir o regulamento com as soluções de IA, eu tenho que garantir que, digamos, que essas soluções de IA estão de acordo com as leis vigentes.
E isso, em Portugal, neste momento, é um problema muito sério. Nós temos muitas leis diferentes que precisam de ser cumpridas. A Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma coisa, nós cá chamamos de Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas é equivalente à vossa Lei Geral de Proteção de Dados. Mas depois também temos coisas como o AI Act, que é um conjunto de regras necessárias para a parte da inteligência artificial, e a União Europeia está a ser muito rígida no tipo de regras que têm que ser cumpridas para eu conseguir fazer soluções de inteligência artificial. Portanto, são precisas ser cumpridas essas regras. Nós temos cá um outro mecanismo que tem a ver com medical devices. Tudo o que são componentes de apoio à decisão são considerados dispositivos médicos e, por essa razão, têm regras específicas também para serem cumpridas. E, portanto, isto só para vos dizer que a questão das regras é difícil de ser cumprida. E para eu vender uma solução não é fácil. Se eu usar standards, a coisa fica mais fácil. Por exemplo, não há muito tempo fiz um trabalho com uns colegas em que a gente conseguiu mostrar que quem conseguia ter os seus prontuários clínicos baseados em OpenAIRE tinha logo uma parte muito significativa do Regulamento Geral de Proteção de Dados cumprida. Ok? Portanto, cerca de 30% daquilo que o Regulamento Geral de Proteção de Dados exigia já era cumprido se tu tivesse a usar OpenAIRE. Portanto, isto é só para forçar aqui a ideia de que eu, quando uso standards, para além de tudo, eu também estou a tornar o meu sistema mais robusto e mais facilmente legal. E, portanto, e desse ponto de vista, é importante do ponto de vista de empreendedorismo para eu depois conseguir vender. Ok? Pronto, nós temos feito, mais aqui em Portugal, muitos trabalhos em torno da interoperabilidade. Cá está outra vez sobre o que é que tese é que a gente tem, mas com vários exemplos também que mostram ferramentas que promovem a qualidade de dados, por exemplo, na área da obstetrícia, usando FHIR, entre outras coisas. E, portanto, e há muitas outras teses, por exemplo, a Escola de Enfermagem aqui perto da minha universidade faz muitos trabalhos em torno das ontologias na área da enfermagem e, portanto, isto é só para vos dizer que este trabalho, estes contributos depois resultam em soluções melhores e que são mais fáceis de serem vendidas, como eu vou mostrar mais à frente. Portanto, a interoperabilidade, para mim, é um motor para gerar um mercado, porque facilita a competição baseada em valor. Repara, se eu tenho... Eu falava há pouco da ideia de fazermos um componente de inteligência artificial para uma solução de prescrição de medicamento. Se eu uso standards para falar com a prescrição, então eu que estou a fazer o componente de inteligência artificial e estou a usar standards para comunicar, então eu posso ter concorrentes. Porque os meus concorrentes vão conseguir falar na mesma solução de prescrição usando standards. Portanto, isso cria competição. E se cria competição, cria um mercado. E, portanto, a criação de mercados de componentes que entre si podem cooperar é muito curioso para não ficarmos presos permitem que outros tragam valor em cima das mesmas. Muito bem. Uma outra questão que a gente já falou aqui, mas reforçar, que tem a ver com a qualidade de dados. Dados estruturados não é que sejam, eu diria, provavelmente no futuro, até vai ser fácil nós retirarmos muita informação de texto não estruturado. Mas, por enquanto, aquilo que nos dá mais segurança é, de longe, os dados estruturados. Portanto, em campos diferentes, em variáveis codificadas, com terminologia, campos numéricos. Isso facilita muito a utilização da IA. E isso garante-me que eu posso tratá-los estatisticamente de forma mais correta, evitar enviesamentos, garantir fiabilidade e permitir uma coisa que é fundamental nesta área, que é a explicabilidade. Nós temos soluções de IA que vão dizer coisas cada vez mais complexas, sem explicar o porquê, vai ser um problema. Nós vamos começar a ter uma série de profissionais a não querer usar os sistemas, a ter reticências a usar os sistemas pelo facto de não serem explicáveis. E, portanto, padrões como a GL7, o FHIR, o OpenAIRE, mesmo as terminologias ou o MOP, fornecem estrutura para depois
as soluções funcionem em cima disso. Portanto, vocês, sempre que tiverem a desenvolver soluções de software, ou o que quer que seja, vão ver que normas é que vos podem ajudar. Por favor, não sejam criativos, copiem, em particular, usem as normas, que é a forma mais fácil que vocês têm de fazer soluções de qualidade e que podem falar com outros sistemas que já estão no terreno. Ok? Tenho aqui mais uns exemplos de como é que se podem usar a Fire, neste caso, para troca de dados, inclusivamente para usar isso num contexto muito específico, na área da IA. Eu trabalho muito na área da obstetrícia. Nós tínhamos umas ferramentas que são capazes de prever, vamos dizer assim, as cesáreas que possam ser desnecessárias. E então, uma coisa é eu ter essa ferramenta de IA, um pequeno módulo, que é capaz de fazer isso. Mas nós podemos esse módulo a ser capaz de falar Fire. E isso torna este módulo muito mais útil para terceiros. Ou seja, eu posso ter pessoas, entidades que têm prontuários de prontuário clínico da obstetrícia e que a única coisa que querem é este modelo para saber, para conseguir estimar a probabilidade de ser uma cesárea desnecessária ou não, e falam Fire e mandam os dados e recebem os dados. E não precisam de mudar o seu sistema e usam Fire para isto. Muito bem. De qualquer forma, para isto, portanto, eu preciso de que as soluções de IA consigam aceder, interpretar e utilizar os dados de múltiplas fontes. E, por outro lado, o resultado da IA o resultado é possível de falar com as soluções de IA. Ok? Portanto, isso é uma questão, ou seja, as soluções de IA devem, por exemplo, se a gente vai usar Fire para comunicar, as soluções de IA devem poder receber dados em Fire e poder devolver os dados em Fire também. Uma outra utilidade que nós podemos ter para a IA, nesta questão da interoperabilidade, é, nós ainda temos muitos textos em texto livre, portanto que não estão estruturados. As LLMs, em particular, vão poder ser aqui uma grande ajuda em estruturar esta informação, passar de texto livre para dados estruturados. É algo que eu julgo que vocês ainda não sabem que negócio é que podem montar. Acho que esse pode ser um negócio interessante no futuro. Passar de texto livre para dados estruturados. E só assim é que a gente consegue resolver algumas destas limitações que estão aqui com estas soluções emergentes. Muito bem. Separar aqui em termos de inteligência artificial duas grandes áreas. A área da inteligência artificial clássica, vamos dizer assim, anterior ao ChatGPT, baseia-se em algoritmos como árvores de decisão, redes bayesianas, regressões, e são áreas muito sólidas, mas para as quais eu preciso de muitos dados e, portanto, merecem que sejam tratados com pessoas especialistas em IA. E aí temos vários exemplos de sistemas de triagem, previsão de revisitas aos hospitais, sistemas de apoio à decisão baseadas em guidelines, portanto, tudo isto são coisas interessantes. No entanto, tem um desafio grande, é preciso demonstrar que estas soluções têm impacto no terreno. Não basta serem coisas que, na teoria, funcionam bem, ou que em laboratório funcionam bem. O mais difícil é mostrar que no terreno tem impacto. E, portanto, isso exige um outro nível de testes, ensaios de implementação, trabalhar muito perto com os profissionais de saúde e conhecer o fluxo de trabalho para que estas soluções não criem mais trabalho, mas sim resolvam. Portanto, a IA clássica, eu diria que estas são assim as principais questões e preocupações. A questão da IA generativa, coisas como o ChatGPT, o Gemini, o Grok, o próprio Copilot, a gente sabe que a disseminação foi muito acelerada, é muito fácil de usar. Nós hoje já, vamos dizer, falamos com estes sistemas como se estivéssemos a falar com um humano, portanto, desse ponto de vista, o interface está facilitado. E
tem enorme potencial no ensino. A gente pode usar isto para simular pacientes, por exemplo, mas também para fazer soluções para que ajudem os pacientes a aprender sobre a sua própria condição, por exemplo, mas também serve muito para a parte da pesquisa e da inovação. Brainstorming, exploração de ideias, escrever textos, escrever candidaturas. Eu posso dizer que eu neste momento tornei-me super dependente destas soluções. Se me quiserem no final fazer alguma pergunta sobre o assunto, terei muito gosto em fazê-lo, mas eu já não consigo pensar num problema, como resolvê-lo, sem ir discuti-lo depois com uma destas LLMs, para testar se a minha ideia faz sentido, se não faz sentido, se não existem outras melhores. Mas também posso usar na prática clínica, geração de explicações, apoio à prescrição, também estou a avaliar alguns projetos nesta área, comunicação com utentes, temos vários problemas de ética e de segurança nesta área, no final, para usar isto. E só a título de exemplo, posso também deixar aqui mais uma referência de um trabalho muito recente que fiz com um grupo de Minas Gerais, na utilização de LLMs na prescrição, e de que forma é que a gente consegue usar LLMs para facilitar a comunicação do médico com o paciente, nomeadamente na parte da prescrição de medicamentos. Pronto, deixo aqui a referência para depois, se vocês quiserem ver, se calhar não perdemos tanto tempo assim agora aqui, mas eu acho que é um trabalho que pode ser interessante para vocês acompanharem. E também até aqui para a comunidade do Brasil, onde estes testes têm sido feitos e continuam, este grupo de Minas Gerais continua a trabalhar nesta área. Muito bem, saltando aqui para a questão dos conceitos e da linguagem. Portanto, sistemas inteligentes em saúde, como já tentei mostrar aqui, são fundamentais, têm que ter uma base conceptual sólida. Isso quer dizer que vocês têm que, nos vossos estudos de base, vocês têm que dominar esta parte. Termos, definições, a codificação, os padrões, isso é fundamental. Se a gente não tem um vocabulário partilhado, os sistemas tornam-se ambíguos e inseguros. Se aquele código, se não for claro qual o significado dele, fica muito difícil a gente ter troca de dados. Passa a ser um perigo termos trocas de dados. Portanto, isso é uma coisa crítica de termos resolvido. Okay? E, portanto, há muitos trabalhos, eu em particular tenho muitos trabalhos, mas existem no mundo muitos mais, trabalhos que mostram como só olhando para as mensagens que são trocadas entre sistemas, nós conseguimos encontrar milhares de erros. E isto é assustador. E eu estou a falar de erros que começam por ser de identificação de pacientes, que eu diria que são os mais graves, mas depois erros de codificação, valores que não vão, tanto que há falha de dados. Depois há códigos que ao longo dos anos significam coisas diferentes. E, portanto, quando eu olho para um banco de dados de 10 anos, eu comparo coisas diferentes. Até há 5 anos atrás aquele código era usado para uma coisa, agora é usado para outra. E, portanto, tudo isto são problemas sérios que nós temos que endereçar de uma forma mais séria. Ora bem, agora, se estiverem de acordo, vou saltar aqui para a parte mais do empreendedorismo, que cá está. É uma área que me é próxima. Eu tenho feito várias entidades, tentado na criação de várias empresas e vou tentar explicar-vos aqui um pouco da minha experiência, o que funciona, algumas coisas também que não funcionam e de que forma que elas estão baseadas na questão da interoperabilidade. Mas, portanto, outra vez, na minha opinião, o empreendedorismo necessita de digamos, fundamentos técnicos muito sólidos e éticos também. Tipicamente vocês vão estar a trabalhar com dados de pessoas que não vos conhecem e vocês têm que os tratar como se fossem de vossos familiares, no mínimo. E, portanto, desse ponto de vista, há aqui uma dimensão ética que é muitíssimo importante. E, portanto, vocês têm que, não só na questão da segurança,
mas na questão da qualidade daquilo que vocês estão a fazer. Ok? A ter atenção que uma solução que tecnicamente seja frágil, ou que não esteja ligada à realidade clínica, muito provavelmente não vai ser útil, muito provavelmente vai deixar de ser usada durante algum tempo e é uma solução potencialmente perigosa. Portanto, isto é uma coisa que é importante vocês perceberem, e isso exige que as soluções devam ser validadas, testadas, e em particular em colaboração com profissionais de saúde, instituições, reguladores, no vosso caso, imaginem a Anvisa, ou a própria ISBIS, no caso do Brasil, no caso de Portugal, nós também temos cá entidades reguladoras, portanto, mas estas entidades também são muito importantes de desenvolver. Alguns exemplos de empresas, então, às quais eu estou ligado, e vou tentar fazer aqui a ponte com a questão da interoperabilidade e de que forma é que elas necessitaram desta área da interoperabilidade. Uma das primeiras empresas que eu criei chama-se LC Systems, e a ideia desta empresa era ajudar nas questões de interoperabilidade nos hospitais. Este foi os principais produtos que a gente criou, e é uma empresa que já tem mais de 10 anos. Na realidade, foi a minha única empresa que já foi adquirida por uma outra empresa maior, e, portanto, eu vou considerar isso como algo de sucesso, e, portanto, de alguma forma, é curioso que das várias empresas que eu criei, aquela que se focou na interoperabilidade foi aquela que foi comprada mais depressa. Neste momento atuo em dezenas de hospitais públicos e privados aqui em Portugal, só para vocês terem uma ideia da dimensão. Passa mais de 1 milhão de mensagens da HL7 pelos vários sistemas que nós temos, portanto, é assim uma coisa já de grande dimensão. Promovemos muito HL7 V2 e FHIR. Na realidade, apesar de ser uma empresa, nós normalmente estamos numa postura de exigir que os nossos clientes usem os estándares, portanto, somos assim somos uns fornecedores um pouco aborrecidos desse ponto de vista, porque somos agressivos a tentar convencer os nossos clientes a usar os estándares corretos, temos esse papel, e temos contribuído muito para projetos institucionais centrados na interoperabilidade. Para mim, a empresa já teve muitíssimos excelentes funcionários que gostam da interoperabilidade de uma forma muito, a gente diz aqui, veste a camisola de uma forma muito séria, e isso depois é fundamental, na minha opinião. Portugal evoluiu muito nos últimos 15 anos e agrada-me poder dizer que esta empresa também foi responsável por parte desse crescimento de maturidade. Uma outra empresa completamente diferente, portanto, essa primeira só focava na interoperabilidade e continua a crescer ano após ano. Esta segunda faz, basicamente, prontuários eletrónicos. Mas posso-vos dizer que das coisas mais críticas que nós temos no prontuário eletrónico é a questão das integrações. Nós trabalhamos muito com obstetrícia, com farmacovigilância, não tenho aqui tudo, mas também temos outras áreas. Mas os produtos que nós temos, que têm muitas integrações, que conseguimos fazer integrações com devices e com outros sistemas, e esses são os produtos que têm mais sucesso. São os que é mais fácil de vender. Os produtos que nós ainda não conseguimos fazer integrações com outros, é muito mais difícil para mim convencer um hospital a comprar. Portanto, esta questão da interoperabilidade é uma enorme mais-valia do ponto de vista de valor para o cliente. Portanto, era assim a mensagem principal que eu queria vos deixar aqui. Esta empresa também tem mais de 10 anos, também está em mais de metade dos hospitais portugueses. E se eu vos mostrasse a lista de produtos toda, vocês veem os produtos que têm muitas integrações, têm muitas vendas. Os produtos que têm poucas integrações, têm menos vendas. Um outro modelo de negócio que gostava de trazer para aqui tem a ver com o da formação. Eu também estou ligado a uma empresa que já tem muitos anos, na realidade já tem mais de 20 anos que é um instituto de formação profissional. Portanto, não é formação universitária, são de cursos de formação contínua ou profissional. E nos últimos anos nós temos feito vários cursos ligados ao PANER, HL7, V2, FHIR e também de IA para profissionais de saúde, que, fruto deste conhecimento de base que a gente trazia,
estes cursos tornaram-se, neste instituto, os principais cursos que são dados. Porque, como tem esta base sólida, tecnológica e de linguagem, acabou por ser, tornar fácil também de aportar valor nestes cursos. De integrações e de interoperabilidade pode ser transformado em produtos e serviços que podem ser interessantes. Uma última entidade que vos queria falar é a Opvance. Isto é uma entidade que implementa infraestruturas dentro de hospitais para que eu possa ter pessoas de fora dos hospitais a fazer análise de dados, dos dados dos hospitais, sem que tenham acesso aos dados. Imaginem o seguinte, digamos, o que nós fazemos aqui na Opvance, simplificando, é um hospital de sistemas. Nós vamos ver todos e recolhemos os dados em que o hospital vai ganhando dinheiro com o hospital, não dá dados, o hospital responde a perguntas. E por cada pergunta respondida, cobra um certo valor. E esta empresa trabalha em criar esta estrutura para que o hospital possa ter este modelo de negócio. Tudo isto é possível por causa de normas e de estándares que são usados e que me permitem vender isto não só em hospitais portugueses, mas europeus e até no Médio Oriente temos projetos. Esta área das integrações é tão relevante que vocês encontram inclusivamente estudos que mostram, digamos, o crescimento. Isto, neste trabalho, que é um daqueles relatórios que se compram com estudo de mercado, nós conseguimos perceber que na área geral das integrações em saúde, os crescimentos anuais andam à volta dos 10%. Okay? Quer seja para motores de interface, coisas como o Mirth, não sei se vocês conhecem, mas, portanto, soluções de troca de dados em HL7, por exemplo, mas também de integrações de medical devices ou outros produtos, como alguns daqueles que eu estava aqui a explicar. E estes crescimentos também se atravessam mais ou menos de forma transversal, que estejamos a falar de hospitais, clínicas, laboratórios de radiologia, e inventar aqui diferenças entre uns sítios e outros. Estados Unidos e Europa com crescimentos de 10%, a Ásia Pacífico 11%, e depois com percentagens mais baixas a América do Sul e Middle East. Mas, de qualquer forma, reparem, as diferenças, se a gente olhar, não são assim tão grandes em termos de percentagem de crescimento. Em termos de valor, sim. Em termos de valor, reparem, a América do Norte tem 10 vezes o mercado da América do Sul. Ok? Pronto. Então, desse ponto de vista, sim, é maior. Mas, de qualquer forma, as taxas em termos de percentagem de crescimento é semelhante. Muito bem. Então, em termos de empreendedorismo e de universidade, deixem-me passar-vos aqui também as seguintes mensagens. Da minha experiência, existem duas formas típicas desta relação ser feita, e aqui estou-vos a explicar muito na minha experiência aqui em Portugal. Temos teses de alunos que, na sequência da tese, é feito um protótipo e depois o estudante cria uma empresa. E depois, então, essa empresa integra-se com os clientes. Outro cenário é as empresas que já existem, propõem teses, e essas, então, depois temos alunos que fazem os protótipos, produtos e serviços, e isso se integra. Eu tenho experiência em ambas. Eu comecei por fazer a de cima. A minha tese de doutoramento foi de interoperabilidade. Aquela minha primeira empresa, a LC System, tem muito a ver com a minha tese de doutoramento. Mas depois, entretanto, muitos alunos que eu fui conhecendo e outras, eu fui propondo muitas teses e parte daquelas pessoas acabavam por, tivessem sucesso, acabavam por integrar nas empresas, ou eles por montar as suas próprias empresas. Há uma questão aqui muito relevante, se vocês estão interessados nesta área, é a importância de haver entidades, aqui na Universidade do Porto a gente chama UPTEC, mas são incubadoras. Se vocês se ligam a esta questão de empreendedorismo, por favor, tentem perceber quem são as incubadoras
que existem nas vossas regiões, porque são entidades fundamentais para vocês começarem um negócio pequeno e depois ter gente que vos apoia nesse processo. Muito bem. Reforçar, para mim, a questão da linguagem é crítica, facilita a comunicação entre profissionais, portanto, esta questão das terminologias, das ontologias, a comunicação entre profissionais e entre vocês, neste momento, em maior parte das nossas instituições de saúde, temos dados com décadas. Mas isso não quer dizer que eu possa usar esses dados, ou que eu deva usar esses dados, porque às tantas, o que um dado significava, o que o código significava há 10 anos atrás, pode não ser a mesma coisa que significa agora. E, portanto, nós precisamos de quem estude estes assuntos, de forma que esses dados antigos possam ser usados agora também. E, portanto, a questão da linguagem não é só uma comunicação entre profissionais, entre especialidades, entre instituições, é também entre gerações. Okay? Isto é fundamental de vocês entenderem isto. Portanto, terminologias para as organizações e ontologias são ativos estratégicos da instituição. A linguagem comum funciona como uma infraestrutura para a inovação. Isso é fundamental, porque a gente consiga conhecê-la para tirar partido para a IA, a interoperabilidade e apoiar a decisão. E posso dizer, por exemplo, aqui em Portugal, recentemente, a Ordem dos Enfermeiros adotou oficialmente uma ontologia chamada Nursing Ontos, e que a ideia é que todas as escolas de enfermagem, todos os sistemas de informação de enfermagem vão ser obrigados a usar esta ontologia. E isto vai criar muitas oportunidades para novas coisas. Novas empresas vão surgir, novos produtos vão surgir, certamente. Portanto, a questão da linguagem é uma questão crítica para promover mercados, para promover concorrência, para concorrer melhores soluções. Por fim, só deixar aqui assim uma nota. Eu vou soltar este slide rapidamente que eu tenho repetido a seguir. Isto era para vos dizer que este foi o último slide que eu apresentei na minha tese de doutoramento em 2008. Eu fui revisitar isto e fiquei bastante triste porque percebi que a maior parte das coisas que eu tinha dito ainda valem. Eu estaria, na altura, em 2008, estava na esperança que algumas destas coisas tivessem evoluído. Eu tenho aqui o slide traduzido em português, fica um pouco mais fácil, mas só para reforçar aqui as ideias, que muitas delas ainda estão em vigor hoje. Há enorme diferença de maturidade entre sistemas de informação dentro dos hospitais. Portanto, se vocês querem pôr uma solução dentro de um hospital, estejam preparados para que algumas falam FHIR, outras, se calhar, vocês têm que se ligar às bases de dados, portanto, são coisas quase que antagónicas, mas vai haver esse problema, e, portanto, vocês vão ter que usar tecnologias diferentes para integrar estes sistemas. Sistemas multi-agente, que era uma coisa que eu trabalhei na minha tese de doutorado já há muitos anos atrás, tornaram-se, entretanto, durante muitos anos, foram um pouco úteis. Atenção, as experiências neste momento que eu vejo com sistemas multi-agentes e inteligência artificial têm o potencial de mudar muito daquilo que são os sistemas hoje em dia. Portanto, estejam muito atentos a esta área de agentes e inteligência artificial, vão ter um impacto brutal, na minha opinião. Depois, outra questão muito importante é, façam sistemas que estão sistematicamente a olhar para os dados, a monitorizar os dados, a ver qual é a qualidade da informação e a alertar terceiros, para dizer, olha, existem aqui problemas. Okay? Estamos a gerar dados a mais, estamos a gerar dados a menos, os dados têm qualidade, não têm qualidade, isso temos que arranjar sistemas que automaticamente veem esse tipo de informação. E o último item que está aqui é que, dentro de uma instituição de saúde, os dicionários de dados, as terminologias, têm que ser um bem da instituição de saúde. E quem quiser vender dados, quem quiser vender sistemas para essa instituição, tem que se ajustar aos dicionários de dados desse sítio. Essa é a minha maneira de olhar para isto, e, portanto, queres tu estejas, se a tua função for trabalhar numa instituição de saúde, percebe isto. Se tu queres um fornecedor, então percebe que os teus sistemas têm que ser capazes de se ajustar a diferentes dicionários de dados. Portanto, Gabriel, assim, as duas mensagens finais, que eu deixava aqui algum tempo, uns 7 a 8 minutos para a gente conversar um pouco, se estiverem de acordo, é dizer-vos que eu acho que devem apostar na aprendizagem e informação das linguagens, que sejam terminologias, ontologias, sistemas de mensagens, HL7, FHIR. Isso é muito importante, que nós temos muita gente a saber trabalhar com este tipo de coisas, e criar ferramentas digitais baseadas nessas linguagens, em particular
usando IA. Se vocês conseguirem usar IA com estas linguagens de base, então eu posso vos dizer, é muito difícil vocês não terem sucesso. Porque vocês vão estar a fazer uma solução que é facilmente replicada de uns sítios para os outros e que traz, à partida, uma inteligência que pode ser desde que a gente usa estes estados. Oi, professor, tudo bem? Eu não estou te ouvindo mais aqui. Pronto. Tá meio... Vou dar uma cortadinha aqui no final. Ok. Está para questões. Acho que travou, né? Estão a ouvir agora? Agora sim. Sim, sim. Ok. Pronto, desculpem. Estava só dizendo que estou disponível para questões neste momento. Não sei se... Espero que só tenha travado no final, mas estou disponível para questões. Então, gostaria de agradecer a apresentação. Eu, particularmente, fiquei bem curiosa por algumas soluções ali e queria fazer uma pergunta se foi já tentado utilizar a inteligência artificial para melhoria da qualidade dos dados e até mesmo para o processamento dos dados, né? Então, utilizar a própria IA para a questão de você fazer o pré-processamento antes de utilizar, de você colocar no agente, esse tipo de coisa assim. Se vocês já fizeram esse tipo de experimento. Outra coisa também, ali da Opvance, acho que cortou um pouco o áudio na hora, queria entender um pouquinho melhor. E, bem, né, também não quero tomar todo aqui o tempo, porque senão vai adiante, né? Mas uma das coisas que você falou ali também, que é bem real, a diferença que você tem dentro da parte acadêmica das soluções que são desenvolvidas dentro da parte acadêmica e que depois tem essa dificuldade para você implementar dentro da parte prática e também no ambiente de produção, considerando a parte empresarial, né? Então, todos esses desafios que se tem, que eu acho que o principal problema que a gente encontra hoje, né, dentro da parte acadêmica mesmo, né? Um monte de trabalhos que são desenvolvidos e que depois se tem esse desafio, né? Também fazer essa aplicabilidade. Então, é uma das coisas, assim, que se você puder comentar um pouquinho com a gente, né? Deixa eu ver se eu Acho que consigo. seria bem interessante. Vou tentar não me esquecer de nada. Olha, assim, Gabriel, eu já fiz algumas experiências já há muitos anos, até na minha tese de doutoramento até tinha já coisas de alguma forma de IA aplicada à área da qualidade dos dados. No entanto, as oportunidades que existem são muito mais do que aquelas que eu próprio fui experimentando ou pessoas à minha volta foram experimentando. Eu acho que aí é daquelas áreas que claramente há mesmo muito trabalho para ser feito. Eu vou dar só aqui alguns exemplos de coisas que eu fiz e que são super básicas. Por exemplo, eu conseguir saber se a identificação de um doente está correta ou não. Okay? Portanto, eu depois ir comparar com os dados que estão num sistema, com dados que estão noutro sistema, para perceber se é a mesma pessoa que estão a falar ou não. Ok, a gente pode fazer coisas tão simples como perceber se o nome é parecido, se a data de nascimento é a mesma. Mas depois tu tens uma série de outros casos mais complicados. Eu já apanhei casos de pessoas que têm o mesmo nome, nasceram no mesmo mês e os sistemas estavam a baralhar os sistemas com os dados de um paciente com o outro. Então tu consegues fazer coisas mais evoluídas. Se o perfil do doente é igual de um lado e do outro, podes usar mais informação para perceber se são os mesmos ou não. Portanto, isto é só um exemplo. Mas depois tens coisas como sobre qualidade de dados, os dados que tu recolhes, imagina, a tensão arterial numa unidade de cuidados intensivos. Tu tens muitos valores da tensão arterial. O que é normal ser as tensões arteriais numa unidade de cuidados intensivos?
se calhar o que é normal aí, o que é habitual, não é a mesma coisa que os dados recolhidos na atenção básica. Pronto, os doentes estão em condições diferentes. Portanto, tu tens sistemas de inteligência artificial que olham para os dados desta forma, dizem, o que é normal aqui é isto, tu depois tens muita estatística, tens muita parte de IA que podes usar para dizer assim, olha, você realmente está a colocar um valor, aqui um caso mais exagerado, eu dizer que uma pessoa tem 50 anos. Pronto, à partida isso não é erro, a não ser que seja um departamento de pediatria. Se for num departamento de pediatria já não faz sentido. Pronto, isto é um caso excepcional, mas nós temos muitos casos deste género, em que o dado, naquele contexto, não faz sentido. E para isso a inteligência artificial acho que tem muita utilidade desse ponto de vista. Há muita coisa para ser feita. Por outro lado, temos a questão da observância que tu me falavas. Como é que a gente funciona? O que acontece é o seguinte, neste momento tens muitas entidades que querem usar os dados das instituições de saúde para fazer estudos. Só que comissões de ética, a Lei Geral de Proteção de Dados, tudo isso são entraves, e muito bem, existem para nos proteger, mas são entraves a essa questão. Então, o que é que a gente desenvolveu? Uma solução que fica dentro da instituição de saúde, que permite receber, tem APIs, tem portas abertas, para receber pedidos de análise de dados de fora, recebe o pedido, executa, imagina como se fosse SQL, recebe o SQL, executa o SQL, só que só aceita SQL de valores agregados, médias, máximos, contagens, coisas desse género, executa e devolve para trás o valor. Pronto. Ou seja, nunca devolve nada que possa ser possível ser identificado, alguém ser identificado. Ok? E permita que tu executes essa query. De cada vez que tu executas essa query, pagas um valor ao hospital. E, portanto, para o hospital é uma fonte de renda. Está ali sempre. Se o hospital desse os dados para fora, por exemplo, anonimizados, quem comprou os dados fazia as queries todas que queria, só pagava uma vez pelos dados. Agora paga para fazer perguntas. E, portanto, o modelo de sustentabilidade de negócio é mais interessante para a instituição de saúde também. Isto, já agora, esta lógica é algo que a Europa está a promover muito. Os dados, ou seja, as análises são federadas, tu mandas as perguntas e recebes as respostas e os dados nunca saem. É como se fosse um sistema de indicador dentro da própria instituição, em que eu uso já dados diretos da base e assim mando só um indicador. Por exemplo, eu quero fazer comparação de desfecho, quero fazer... Seria mais ou menos isso? Sim, mas o indicador, quem faz a pergunta, escolhe o indicador que quer. Ou seja, o indicador não precisa de já existir. Eu posso dizer, olha, o meu indicador é o número de pessoas acima de 50 anos que tomaram aspirina e tiveram, sei lá, um ataque cardíaco. Quantas pessoas vocês têm aí assim? Ou que passaram por aí assim? Então eu digo, olha, tenho 50 pessoas nos últimos 5 anos nessas condições. Ok? E, portanto, eu posso dizer as condições e ele calcula e devolve contagens, máximos, mínimos e esse tipo de coisas. Isso já em OMOP, que eu vi que tinha ali o MOP, até eu pensei, já usando o MOP. Porque é que o OMOP é importante? Porque tu imagina, aqui em Portugal, quase todos os hospitais têm dezenas de bancos de dados. E estamos a falar, tipicamente, acima de 70 bancos de dados. Eu não consigo fazer essas consultas nos bancos de dados todos. Então o que é que eu faço? Cada um destes bancos de dados passa os dados para o nosso banco de dados em OMOP. Portanto, eu tenho os dados destes sítios todos já normalizados em OMOP. E agora, quando fazes a pergunta que tu fazes, tu sabes que aquilo vai correr num banco de dados em OMOP. Portanto, tu consegues fazer a pergunta sem estar preocupada com os dados originalmente em que formato é que estão. Nós é que tratamos de passar o formato para o MOP. Entendi. A gente faz essa transferência. Nós tratamos dos ETLs para o MOP e tratamos um ambiente seguro de aceitar perguntas de fora e dar as respostas. Pronto, e depois é a indústria farmacêutica, os pesquisadores, quem quer que seja, que faz as perguntas. É como, você já tem, então, tipo, um mapeamento já próprio das terminologias próprias para o MOP, daí
ele passa por isso, ele faz assim, mapeia isso para o MOP, e daí a query é feita em cima do MOP. Sim. Para É depois isso. extrair a informação e depois emitir o indicador. Quem está de fora só precisa saber ao MOP. E nem isso, porque se não souber, a gente constrói as queries por eles. Mas pronto, mas à partida, quem está de fora só precisa saber ao MOP. Não precisa de ser exposto à enorme confusão que está dentro dos hospitais. E somos nós que tratamos. Perfeito. Bem interessante. Aqui o que a gente mais vê dentro do uso de inteligência artificial com interoperabilidade é que hoje a gente já, né, teve contato, é mais o Smart on Fire mesmo, para a questão até de usar Large Language Models para fazer, tipo, a leitura e jogar de recursos, né? Mas ainda aqui tem muita coisa ainda para melhorar. Ainda a gente está... são poucas as iniciativas ainda que, enfim. Eu acho que o FIRE é mais apropriado para questões operacionais. Ou seja, se eu quiser, se eu preciso de IA para aplicar a um doente, a um caso, eu acho isso é melhor ser em FIRE. E estes casos de OMOP ok, eu quero usar o banco de dados todo dos últimos 10 anos, de dados de laboratório, mais radiologia, mais outra coisa qualquer, pronto, aí o FIRE já não é a melhor coisa, já não é o mais adequado. E aí o OMOP acaba por ser mais fácil. Uhum. Sim, mas é uma coisa bem interessante a ser explorada, até mesmo por causa depois a questão do headcap, né? Também você pode tentar fazer alguma coisa por ali para para recolher dados. depois integrar com a parte de pesquisa, né? Mas, enfim, aqui eu sei que a gente já passou aqui um pouco do nosso tempo. Eu tenho algumas perguntas aqui, mas eu não quero também ficar me estendendo muito. Então, muito obrigado pela sua palestra, pela sua apresentação, né? Seja bem-vindo aqui ao nosso grupo, quando tiver vontade de, né? A gente faz sempre o convite, né? Deixa as portas abertas, quando tiver vontade de fazer a apresentação aqui dentro dessa iniciativa que nós temos, já deixo aqui o convite na frente de todos, então, para, né? Obrigado. Não ter distorções. Mas, enfim, muito obrigada, né? E agradeço também a todos pela participação, né? Sempre acompanho. O professor Ricardo é uma ótima pessoa para você sempre estar acompanhando ali e vendo as tendências, né? Na área de tecnologias em saúde. Muito obrigada pela atenção, um abraço para vocês, um beijão. Tchau, Obrigado. tchau aí.